Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 6 de setembro de 2025, é sábado e todos os sábados são dias de Saturno, que está retrógrado. No signo de Peixe, ele estava em Áries, agora a gente retorna para esse signo e é melhor porque Saturno em Áries ele se sentia desconfortável. Ele estava ali num local onde tinha muita pressa, muita impaciência, que são características contrárias a Saturno, que vai representar o tempo, vai representar as horas. Então, pede muito essa paciência para a gente lidar esse respeito ao tempo. Cronos também, Saturno, Cronos também é o deus da agricultura, então representa também muito essa disciplina no sentido de que se a gente não plantou, a gente não vai colher. Se você não teve hábitos indo em direção à sua saúde, ao seu bem-estar, não tem como você colher. Então, Saturno ele ensina muito a partir disso. E cada pessoa tem o Saturno em um ponto diferente do mapa, então nessa área da sua vida você pode sentir essa falta, essa fraqueza, essa carência. E essa necessidade, então, de construir essa estrutura ali, tá? Saturno rege os nossos ossos dentre as partes do corpo. Então, é aquilo, é a gente criar algo ali para nos sustentar mesmo, tá? E aí vai depender a casa que você tem Saturno, a área da sua vida. No céu de agora, ele está em Peixes, está fazendo esse movimento retrógrado, então eu penso mais no sentido de revisar, retomar talvez algumas práticas ali, que você pode ou repensar também, né? Refletir, porque Saturno também fala sobre essa introspecção, esses momentos de reflexão profunda, às vezes até uma necessidade de isolamento. Então, todo sábado pode ser um dia mais assim de jejuar, sabe? De se isolar, né? De se aprofundar nas suas ideias, nos seus pensamentos. No signo de Peixes, eu vejo muito a gente entendendo os nossos limites emocionais, tá? Nossos limites, assim, a nossa energia emocional. Então, a gente às vezes precisa desenvolver ali uma barreira em relação às outras pessoas, porque o peixe, se a gente pensar no, né, no animal, no bicho, ele não tem defesa em relação às águas. Ele não tem, né, pensando simbolicamente, ele não tem como se defender em relação ao ambiente, às emoções dos outros, tá? E nesse momento de Saturno em Peixes, eu vejo que essa necessidade da gente criar essa barreira, criar esse muro, sabe? Saturno pode simbolizar muito isso, uma construção ali que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes, a gente não pode, sei lá, decidir não sentir, não se influenciar pelo meio ambiente, mas às vezes a gente pode escolher esses ambientes, né? Pensando no peixe, às vezes a gente não pode. é, Escolher como a gente se sensibiliza pelas águas da nossa volta, mas às vezes a gente pode escolher o mar, entende? Então, às vezes é direcionar também isso, o nosso ambiente, né? Saturno, ele vai falar sobre restrição. Então, ele pode representar, assim, você cortando, por exemplo, algum hábito, cortando alguma relação, tá? Que tá te fazendo mal, né? Como se colocasse ali uma proteção no peixe, que muitas vezes fica muito aberto, muito disponível para o todo, tá? Peixe é esse símbolo de empatia, às vezes até uma empatia destrutiva, né? Tem um pouco dessa síndrome, às vezes, de salvador, sabe? E às vezes isso é muito inconsciente, acaba sendo essa esponja do ambiente mesmo sem perceber, né? Então, Saturno ele rege o signo de Capricórnio, Aquário, então tem características semelhantes a esses signos, inclusive está regendo a Lua que está no signo de Aquário, mas daqui a pouco, ali depois do meio-dia, já vai para Peixes, que amanhã também a gente vai ter essa fase cheia, então a gente está se direcionando para esse momento mais intenso do ciclo da lunação. O momento da fase cheia é quando as coisas culminam, é uma colheita, tá? Então. Só retomando aqui, trazendo um pouquinho mais sobre Saturno, Saturno ele está conjunto a uma estrela fixa que se chama Skythe, que é da constelação de Pégasus. Então, Pégasus, ele nasce da decapitação da Medusa, né? Então, ele acaba sendo filho da Medusa e ele vai representar muito, então, essa elevação espiritual que vem dessa dor, desse sofrimento, desse abuso, sabe? Né? Dessa decapitação de Medusa. Então, eu penso nesse momento assim de Saturno também conjunto
a essa estrela é de alguma forma a gente estruturar assim a nossa criatividade para lidar com essas questões emocionais, sabe? Ainda mais que Júpiter, que é o regente de peixes, está em Câncer, que eu vejo muito essa exaltação do nosso cuidado, né? Lidando com traumas emocionais, com traumas geracionais, ancestrais. Então, quando a gente também precisa estruturar isso, né? Então, Pegasus, ele acaba sendo esse símbolo dessa elevação espiritual que pode ser artística, criativa, tá? Então eu penso nisso. Então todo sábado é um bom dia para perceber o tempo, né? Como a gente lida com as horas, com os relógios, com as agendas, o que faz sentido também para a gente, sabe? É o que faz sentido a gente sacrificar as nossas horas. E às vezes a gente cria esse sentido, né? Enfim. Deixa eu ver o que mais falar sobre Saturno. Ele tem o júbilo na casa 12 porque tem essas características semelhantes, né? Ele fica melhor ali, ele se sente melhor na casa 12 porque tem uma semelhança ali com os temas. Então, Saturno vai representar isolamento. A casa 12 fala sobre isolamento, tá? Então, se você tem Saturno na casa 12 ele tá mais confortável ali, tá? Para lidar principalmente com essas questões, assim, de cortar esses monstrinhos ali do inconsciente, sabe? Facilita isso, administrar ali. Bom, então a Lua, ela tá no signo de Aquário, que é um signo de ar, mental, fixo, então se aprofunda muito nas ideias, nos pensamentos, nos coletivos, também pode falar sobre questões de saúde mental, de comunidade, de humanidade, daquilo que é essencial para o ser humano. Então, Aquário, ele está relacionado com o mito de Ganimedes, que acaba sendo sequestrado por Júpiter, Zeus, é levado para o Olimpo e ele acaba servindo aos deuses. Então, se a gente olha a constelação, a imagem da constelação, é ele com um vaso, né, com um jarro servindo, como se também estivesse servindo à humanidade. Então, tem essa representação também de construção de algo, né, vaso representando essa construção de algo para compartilhar com os outros. E normalmente a gente relaciona ou a esse elixir, ao néctar dos deuses, né? A ambrosia, mas a gente pode relacionar tudo que é essencial ao ser humano, a água, os direitos humanos, a liberdade. Então, muitas vezes, Aquário constrói uma tecnologia, uma engenharia, uma comunidade, uma rede social, algo ali para faz essa conexão mental, essa conexão com todos, distribui, compartilha, tá? E todo mundo tem aquário no mapa, então ali todo mundo tem algo que também pode compartilhar, às vezes, que é inesgotável em nós, que a gente pode compartilhar como se fosse uma caridade mesmo, assim, sem sentir que é um esforço. Eu acho que até ontem, eu falei sobre, agora eu não lembro, eu falei numa leitura, acho que eu falei numa leitura que a pessoa tinha o Sol, Mercúrio e Marte em Aquário, que tem essa semelhança com a carta da estrela, né? Muitas vezes é relacionado que a carta da estrela vai representar muito essa caridade, sabe? Esse doar sem expectativa, sem esperar nada em troca, só por você já sente bem ali com esse fluxo, sabe? Enfim, então a lua em Aquário pode trazer reflexões nesse sentido. Então ela tá quase cheia, amanhã é esse momento oficial que ela fica cheia. Então, a gente se aprofunda mais nessas questões mentais, às vezes perceber os nossos ideais de liberdade, sabe? Porque às vezes os nossos ideais de liberdade, eles estão nos aprisionando, eles estão nos oprimindo, eles estão bloqueando o nosso contato, a nossa conexão com outras pessoas, por exemplo, tá? Às vezes, eu tenho a Lua em Aquário e eu tenho Vênus em Aquário, Saturno em Aquário. Então, muitas vezes eu entro nos pensamentos assim que eu tenho que ficar sozinha, isolada, para poder me conectar comigo, sendo que às vezes a gente só tem que sustentar o nosso eu mesmo, a nossa individualidade no mundo, estando com outras pessoas. A gente não precisa sempre se afastar, se distanciar. É necessário, muitas vezes, e às vezes até isso é estando entre as pessoas, né? Se distanciar. Mas enfim, algumas reflexões aí. Então, 1h41. Urano, que está perdão, que está em Gêmeos, iniciou seu movimento retrógrado. Então começou ali olhar para trás, andar para trás. E Urano, na astrologia moderna, ele é considerado um corregente de Aquário. Nessas qualidades ali mais que representam ruptura, quebra de padrões, né? Ele acaba sendo aquele rebelde ali, ele representa, Urano é o céu, representa muito esse caos primordial. Então, quando a gente tem aspectos com Urano, às vezes vem aquelas situações assim que a gente não estava esperando, sabe? Também pode representar tecnologias, revoluções,
Às vezes, quando faz aspectos difíceis com Urano, acabou a energia, acabou a internet, né? Aconteceu algum acidente que fez eu mudar de caminho e eu tive um insight, eu tive uma ideia, sabe? Às vezes acontecem questões nesse sentido inesperadas, tá? Mas então, quando o planeta ele faz esse movimento retrógrado de andar para trás, a gente tende a internalizar mais ele do que necessariamente agir externamente. Então, eu vejo um momento que a gente pode pensar na forma como a gente pensa, nas nossas ideias, né? Se a gente está sendo livre mesmo, a gente está se prendendo, né? Então, questionar ali o que a gente está pensando, questionar todo tipo de pensamento, eu acho que é importante, né? Rever ali as nossas ideias, às vezes pensar em inovações na forma como a gente lida com os nossos pensamentos, sabe? Eu comecei a fazer uma terapia diferente, eu já mencionei aqui, que tem uma abordagem de trauma, né? Que é bem interessante, assim, que me conecta mais com as minhas sensações físicas do que só com os pensamentos. Então, às vezes, você testar outras práticas. Às vezes, uma terapia alternativa, uma prática alternativa, experimental, sabe? Às vezes, uma coisa que você nunca pensou que você ia fazer, porque Urano é muito isso. Às vezes, o Urano, ele traz esse total ponto de vista oposto. Então, assim, nunca quis ser mãe, daí de repente você quer ser mãe. Ai, nunca quis casar, daí de repente você quer casar. Sabe? Ele traz esse outro olhar, esse outro ponto de vista, essa quebra de um padrão. Então, depende também muito da sua situação. Então, às vezes, se você é uma pessoa, sou muito livre e tal, às vezes você tá querendo ali um limite, sabe? Enfim, deixa eu ver o que mais que a gente pode pensar nesse. Então, Urano, ele é invisível a olho nu. Então, os astros que são invisíveis a olho nu, que é Plutão, Urano, Netuno, eles vão falar mais sobre o nosso inconsciente, tá? Então, às vezes, aquelas ideias, aqueles insights, às vezes, aqueles acelerar que dá na nossa mente, a gente pode culpar Urano, tá? A gente pode relacionar com Urano. O que que pode ajudar muitas vezes, principalmente o que eu vou falar depois, no final, que a Lua vai fazer uma quadratura com Urano. Então, Gêmeos é regido por Mercúrio, então representa a nossa mente. É um signo de ar, então a gente pode pensar na respiração. O ar está relacionado com cheiros, com sons. Mercúrio, né, que é o regente, também vai falar muito sobre movimento, sobre escrita. Então, eu penso que tudo isso pode ajudar a lidar com esses momentos mais tensos de Urano, sabe? Então, caminhar, escrever, se movimentar, buscar práticas de respiração, sons que te acalmem, cheiros que te acalmem, tá? Vejo que pode facilitar isso. Fazer coisas diferentes também, às vezes, buscar abraçar esse caos, esse inevitável, esse inesperado, sabe? Perceber que às vezes nem tudo ou quase nada está sobre a nossa responsabilidade, sabe? Então é importante baixar a nossa bolinha ali também. Então, às vezes pode vir essa inquietação, mas às vezes é a partir disso que vem insights, vem ideias também, tá? Então, meio-dia e 54 é o momento que a Lua sai do signo de Aquário e vai ingressar no signo de Peixes. E tem uma mudança muito grande, porque Aquário é mente, né? É um mental, racionaliza. E Peixes é esse último signo das águas, ele já tá ali entregue, tá total entregue, né? Vai com o mar mesmo, né? Segue a correnteza. Então, a gente pensar no simbolismo do peixe mesmo, né? Que ele tá ali conectado, rodeado de águas. é, tem essa sensibilidade muito grande com as águas, com as emoções, com a intuição, com os sonhos, né? O mar, ele representa muito esse nosso inconsciente emocional, coletivo, né? Então, é muito comum quando a lua tá em signos de água, mas principalmente no signo de peixes, que a gente tem sonhos muito mais vívidos, né? Fica mais intuitiva, mais sensível. Então, é um bom momento para se atentar a esses sinais, esses símbolos. Seja até acordada mesmo, que às vezes quando eu vou em peixe a gente fica meio sonhando acordada, sabe? Contemplando, meditando, né? Então perceber o sutil e assim, o inconsciente, eu acredito que ele tá sempre presente no nosso corpo, mas parece que daí fica mais perceptível, sabe? Quando a lua tá em peixes. E facilita, então, esse contato com o inconsciente, né? Imaginação, visualização, sonhos, fantasia. Eu acho que é uma boa, às vezes, a gente honrar essa lua em peixes, assim, se visualizando mesmo como se estivesse no mar, sabe? Então, buscando esses movimentos, assim, mais água, pode ser uma prática interessante, né? Para perceber as nossas emoções, perceber essa conexão com as nossas águas no nosso próprio corpo, né?
Perceber às vezes o que não está fluindo e vai fazendo uns movimentos assim de soltura também pode ser interessante. Perceber também esses padrões emocionais como eu comentei ali no começo, às vezes essa coisa de salvadora, sabe? Ou de achar que tá todo mundo contra mim também, que eu sou, né? Enfim. Então, o peixe é um signo de água mutável, representa muito esse sentir incondicional, sem barreiras, porque ele não tem essa defesa, né? E pensar que a água, ela atravessa, ela infiltra tudo, ela contorna, ela limpa, ela umidifica. Então, representa também muito essa capacidade de adaptação. Peixes é muito também um camaleão ali, sabe? Se fantasia, é, imagina tudo. Então, tem muita essa habilidade ali, por ser um signo mutável, né? Essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, né? Então, é um bom momento, assim, para sonhar, para se conectar com questões artísticas, criativas, com poesia, com espiritualidade, sabe? Essa transcendência mesmo, né? A gente se entrega ali, sente de corpo e alma. E 15h26, a Lua vai fazer a quadratura com Urano, que está em Gêmeos, iniciou a retrogradação. Então, às vezes, vem uma quebra ali de hábitos, de comportamentos, às vezes tem essa tensão emocional, porque a Lua representa as nossas emoções, a quadratura, às vezes, é uma crise, é um conflito interno. Então, pode trazer uma certa sensação ali de descontrole, né? Porque o Urano dá aquela chacoalhada ali na gente, para a gente perceber outras possibilidades, outros pensamentos, para tirar desse piloto automático mesmo. Então percebe, assim, aquilo que eu falei, abraçar o inesperado, o inevitável, né? Perceber também essas informações que estão chegando, buscar também essas formas, então, de descarregar a energia, descarregar esse excesso de pensamento, né? Desse acelerar de pensamentos. Então, aquilo que eu falei, caminhar, se exercitar, escrever, dançar, cantar, sabe? Se conectar com a água, seja através, sei lá, de banhos. é, que mais? De chás, escalda-pés, né? Peixes rege os pés, gêmeos rege os braços. Então, às vezes, esse movimento ali também, né? Aquilo que eu falei de soltura, que também pode ajudar. Mas esteja atenta, então, se às vezes vem uma irritação, um estresse, né? Pensa que também é um momento ali, tá? Então, a gente não se apegar também nesses pensamentos. É, eu acho que é interessante a gente perceber ali no nosso corpo que às vezes tem partes que estão tensas, né? Então, a quadratura fala sobre uma tensão. Então, às vezes, a gente pode sentir tensão em algumas partes. Ai, tô sentindo uma tensão nos meus braços, nos meus ombros, no meu pé, sei lá. Mas o resto do corpo tá relaxado, o resto do corpo tá tranquilo. E às vezes a gente focando nessa sensação de relaxamento do resto do corpo, a gente consegue irradiar isso para essas partes confortáveis, sabe? Porque às vezes a gente fica focando só ali na tensão, e às vezes a gente pode focar para descarregar, né, para ajudar essa liberação, mas às vezes é uma questão também de ajustar a visão, sabe? Ajustar esse foco mesmo, tá? Então, esse é o único aspecto do dia. Então, o ingresso da Lua em Peixes, depois dessa quadratura com Urano. Aí, o próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã é uma oposição com Mercúrio. Então, eu vejo que desde que ela entra ali, próximo de 1 hora que ela vai ingressar em Peixes, já tem essa tensão ali com Mercúrio. E Mercúrio representa mensagens, estudos, a nossa mente, trânsitos, comunicação. Então, às vezes, traz uns probleminhas ali, sabe? Então, Urano já está ali em Gêmeos, que já pode falar sobre uns problemas de comunicação, de trânsitos. E essa oposição com Mercúrio, então eu vejo que ainda fortalece ainda mais, sabe? Então tem um cuidado, tem uma atenção ali com essas questões da comunicação, da escrita, né, dos trânsitos, da sua forma de se organizar, né? E também essa atenção, às vezes, se você não está sendo crítica consigo mesmo, porque esses aspectos muitas vezes eles se dão internamente, sabe? Então, às vezes a gente está sendo muito crítica com nós mesmas, e às vezes a gente devia ter mais compaixão, sabe? Eu tô lendo um livro sobre mindfulness e compaixão e fala muito nisso, né? O primeiro exercício é você falar com você mesmo como se fosse sua melhor amiga, sabe? Falar coisas boas pra você. Inclusive, eu acabei de ver um vídeo também da Gil Tessitore, que ela tem, acho que o podcast dela se chama Rotina, Em Busca da Rotina Perfeita, algo assim, em que ela fala que às vezes é um excesso de organização que a gente tem, e daí a gente não faz nada, né? E isso cabe muito com o Mercúrio em Virgem, porque o Mercúrio em Virgem
ele é a exaltação de Mercúrio. Então, exalta a mente, às vezes exagera na mente, nos pensamentos, exagera na organização. Aí tem que estar tudo perfeito. E nunca faz. Tem que estar perfeito até. Ah, e se eu errar, se eu fracassar? Sabe? Então, eu acho que a lua em peixes, essas águas ali que eu comentei, essas águas que contornam, sabe? Eu acho que é ter esse, às vezes, também se perdoar, né? Se a gente fazer alguma besteira ali também, que nós somos humanas, a gente aprende com o erro. A forma mais fácil de aprender é errando. E a gente aprende mais errando. Eu lembro de todas as coisas que eu errei, o quanto isso fixou, né? Isso realmente criou uma experiência que daí eu incorporei mesmo, né? Então, acho que é isso. Então, durante o dia todo e até amanhã, 4h41, tem essa oposição. Então, cuidar para não ficar tão crítica, sabe? Consigo mesma. Eu acho que é ter esse olhar mais de observadora consigo. Então, perceber, isso também é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia. Ah, isso aqui é um pensamento de trauma. Isso aqui é uma sensação, sabe? Então, eu acho que às vezes esse lado analítico, organizador ali né, que. Não é segmento a palavra que eu ia falar, não é também categoriza, mas enfim, né, tem essa seleção ali do signo de Virgem, sabe? E também filtrar, né? Eu acho que isso é importante. E aquilo que eu falei de escolher os seus ambientes, porque às vezes o problema é o ambiente. E às vezes, quando a gente só tá nessas águas sujas, né? Pensa ali que o peixe, ele só viveu em água suja. Às vezes é muito desconforto viver numa água limpa. Então também tem isso. Enfim, várias questões que a gente pode viajar aí em peixes, né? Eu acho que é muito a gente se abrir para se sentir e fazer então como que chama? Esse equilíbrio ali, né? Entre esse sentir incondicional e também essa capacidade de filtrar, de organizar, de selecionar, de discernir, né? Que é esse eixo peixes em virgem, tá? Que vai se dar a lua cheia em peixes amanhã, tá? Então, acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Então, aproveitem essa lua em peixes, não sejam tão críticas com vocês mesmas, se permitam sentir, se permitam errar também, se perdoar e se conectar com o que tem de melhor das emoções, dos sentimentos, porque peixe é esse signo muito sugestionável. E às vezes a gente se sugestiona para coisas muito negativas, mas a gente pode usar essa autossugestão de peixes para acessar por exemplo, através de meditação, através de músicas, né, para acessar esses sentimentos mais elevados, essa conexão espiritual mesmo, através do nosso corpo, tá bom? Então é isso, um bom sábado para nós.